Bom dia, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Lucas capítulo 7. Já faz algum tempo que estamos nesse capítulo, comparando aí o capítulo 7 de Lucas com o capítulo 11 de Mateus, que são ocorrências ali, são textos que falam da mesma ocorrência, né? E começa ali com Jesus fazendo um milagre, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Depois ele fala de João Batista. Depois ele faz ali ele anuncia o Evangelho. Ele diz que eu vim para que ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E depois nós vamos então ver a parte de hoje, no Lucas 7, versículo 36 em diante. A gente vai ver o seguinte, vamos lá, Lucas 7, 36, e rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que é uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. História bastante conhecida, às vezes confundida com uma outra ocorrência que tem na Bíblia também, parecida com essa. Isso mesmo, confundida com o crescimento de Maria e irmã de Lázaro. Mãe de Lázaro e irmã de Lázaro. Uma coisa errada. Como é que é? Eu acho que Lucas, porque quando ele diz apurei o fato e tal, nessa apuração que ele fez, houve essa confusão. Não, a irmã que está fazendo confusão. O Lucas não fez confusão, o Lucas fez certinho, só que tem duas histórias. Como? Tem duas histórias, nós vamos ver, mas Lucas não fez confusão, ele fez de acordo com o que o Espírito Santo orientou. Mas a pecadora não levou o unguento, ela chorava só nos pés de Jesus. Não, a história diz que não levou unguento. Nós acabamos de ler. Nós temos que entender que Lucas está contando a história do jeito que ela aconteceu. Senão eu não posso confiar na Bíblia, né? Não posso confiar nos historiadores da Bíblia. Lucas é um historiador, ele está narrando aquilo que ele estudou, pesquisou, e debaixo da orientação do Espírito Santo ele colocou no papel, na verdade no pergaminho, né? Então nós temos aqui um relato que descreve uma mulher pecadora regando os pés de Jesus com lágrimas e colocando unguento também nos seus pés, beijando os seus pés e enxugando os seus pés com os cabelos. Não há dúvida quanto a este relato, mas algumas pessoas fazem confusão a respeito dessa história. Não Lucas, tá? Lucas não faz confusão, nós às vezes fazemos confusão, e a gente vai ver qual que é a origem dessa confusão, tá? Então, aqui está a descrição do começo dessa história, e nós temos então, como eu falei, aquele contexto, né, onde Jesus faz o milagre, fala sobre João Batista, fala sobre o Evangelho, critica os fariseus, dizendo que eles falavam mal de João Batista, que não comia nem bebia vinho, não comia normalmente como nós, vamos dizer assim, né? Não se banqueteava, vamos dizer, ele comia também. E ele falava mal de Jesus, que comia e bebia, né? E aí, nós mencionamos uma coisa, quando Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
E também ele diz, aprender de mim, que o meu fardo é leve, né? O meu fardo é leve. Isso aí está lá em Mateus 11. E aí eu perguntei, mas como é que pode o fardo ser leve se no Sermão do Monte ele parece colocar um fardo tão pesado, né? Dizendo você não pode nem olhar, nem pensar o que não deve, você vai arder no fogo do inferno, se você quiser fugir do fogo do inferno, você joga fora o teu olho, né? Para não te fazer tropeçar e coisas desse tipo. E parece que o fardo é muito pesado e de repente ele vem e fala que o seu fardo é leve. Aqui, essa história dessa mulher pecadora é uma ilustração de como, de fato, o seu jugo e o seu fardo são leves, né? Por quê? Porque ele vai, pela graça, mediante a fé, ele vai perdoar o pecado e ele carrega esse fardo, né? Que é pesadíssimo, que é impossível. De fato, o fardo é pesadíssimo, impossível se você não tiver Jesus. É a perfeição. O fardo é este. O fardo que todo homem deve levar é a perfeição da lei moral de Cristo. Mas, se você crer em Cristo, Ele carregará o fardo. Ele paga teu pecado na cruz, Ele perdoa os seus pecados e Ele te dá a justiça dele, né? Mas isso ainda não estava tão claro na mente das pessoas no começo do ministério de Cristo. Então ele vai ilustrando por meio das suas ações e dos seus ensinos como é que isso funciona. E aqui nós vamos ver um exemplo muito claro de como esse fardo se torna leve, porque Cristo o leva, né? Então, ele está se relacionando com uma mulher. Início ele não fala nada, né? A mulher é que vai até ele, começa a tocá-lo, a gente vai ver o contexto aí de por que ela faz isso, o costume da época e coisas assim. Mas o fato é, ele está ali convidado para um jantar, está à mesa, deitado, né? Eles se deitavam para comer, né? E a mulher chega, entra na casa sem ser convidada, chora sobre os seus pés, beija os seus pés e derrama unguento sobre os seus pés, né? Isso tudo já é uma situação, em princípio, incomum, para dizer o mínimo, né? Vergonhosa até certo ponto. Eu li um comentarista que diz que se essa mulher fosse casada, isso já seria motivo para um homem pedir divórcio. Uma mulher se chegando aos pés de um outro homem assim. Não sei se é verdade, mas pode ser. E já fosse, eles se divorciavam com muita facilidade nessa época, né? Não era a vontade de Deus, mas já seria assim, uma vergonha. Está tocando um outro homem aí, né? Chorando aos pés dele, né? Então, e os fariseus, em princípio, pior ainda, né? Os fariseus nem falavam com mulheres, a não ser que fosse uma mulher de uma classe muito alta, numa situação em que precisa falar, e falava, mas em geral eles não falavam com mulheres, assim dizem os comentaristas, né? E aí Jesus não só se relaciona, como deixa ela tocar nele e coisas assim, né? Jesus, na verdade, tem um histórico ao longo dos evangélicos de relação com as mulheres, de proximidade que não era comum na época. Então Jesus, para usar uma expressão comum hoje em dia, né, ele quebra paradigmas, vamos dizer assim. Ele faz aquilo que não se espera que ele faça, né? Em vez de se afastar, ele se aproxima. E eu relacionei aqui algumas ocasiões em que mulheres são mencionadas na Bíblia, antes da gente voltar aqui para esse texto, mas só pensando em alguns contatos de Jesus com mulheres na Bíblia. Por exemplo, tem o caso da mulher samaritana à beira do poço, que já foi um escândalo, né? Falar com uma mulher casada nada, né? Pecadora, e falar com uma mulher samaritana ainda, né? E ele fala, né? A mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, outro caso em que ele livra aquela mulher sabiamente do apedrejamento.
Você tem a viúva pobre, que ele usa como exemplo de fidelidade nas ofertas, né, que deu tudo aquilo que tinha no templo. Você tem a própria viúva de Naim, que ele ressuscitou o filho dela aqui, nesse mesmo capítulo. Você tem aquela mulher com o fluxo de sangue, né, que tocou as suas vestes e ela foi curada pelo poder que saiu dele. Ele disse: a sua fé te salvou, né? Você tem a parábola da mulher e a dracma perdida, né? E Jesus usa uma mulher ali para ilustrar a parábola. Você tem a mãe de Jesus, com relação a ele, claro, muitos exemplos nas Escrituras, tantos exemplos, mas alguns exemplos de relacionamento de Cristo com sua mãe, e em particular na cruz, ao pé da cruz, ela estava ali, né, junto com outras duas Marias, de onde você tem as três Marias, né? Quem são as três Marias? Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe, acho que é a mãe de Tiago e José, né? E João. E é isso. E você tem várias Marias aparecendo no final. Veja João 19. A Maria Madalena. Maria Madalena sempre está nessas histórias também, né? Maria, irmã do Lázaro, aparece muito no final também. João 19, 25, só para deixar bem claro. Até é o nome de uma constelação, né? A constelação do cinturão de Órion, alguns chamam de Três Marias, né? São as Três Marias, né? João 19, 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, que era Maria, né? E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Confunde um pouco essa Maria, mãe de José e Tiago, porque ela aparece no sepultamento, né? Como se diz, embalsamar o corpo de Cristo, né? Está ali a Maria, mãe de Tiago e José. Aqui, ao pé da cruz, as três Marias não tem aquela Maria, que tem a Maria Madalena, sim, ela está presente, né? Quem que era a Maria Madalena mesmo? Maria Madalena, ele expulsou dela, acho que 7 demônios, uma mulher que tinha sido exorcizada, né? Da qual Jesus tinha tirado 7 demônios. Alguns confundem com essa mulher pecadora aqui do Lucas, tá? Nenhum lugar no texto diz que essa mulher aqui é a Maria Madalena, tá? Não confunda as coisas. Algumas pessoas falam isso, mas o texto não fala o nome dessa mulher que está ungindo os pés de Jesus aqui. E aí você tem outros contatos com mulheres. Você tem ali outras 3 mulheres ao pé da cruz. Veja Marcos 15. Marcos 15, 40 a 41. Eu também confundo essas Marias, essas mulheres aqui, porque tem tanta Maria, né? Aí eu tive que fazer aqui com cuidado uma revisão para não falar errado. Então, Marcos 15, 40 a 41, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, aqui sim Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Aí já não é Maria, né? Tem a Salomé aqui junto. Ela é uma das que observavam onde que Jesus foi sepultado, né? Depois ela vai entrar ali no 16:1, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Então essas 3 mulheres estavam ali para ungir o corpo de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Aqui já não tem a mãe de Jesus, né? Não confunda, não tem a mãe de Jesus. E tem Salomé. Em Marcos 15 está aí. Lucas 24, 10 tem uma outra mulher nessa história. Então não tinha só 3 mulheres para ungirem Jesus, não. Lucas 24, 10. É o nome que mais tinha, né? Maria era que nem no Brasil, né? Que não falta é Maria no Brasil. Meu pai não queria pôr o nome de Maria, queria porque lá todo mundo era Maria. Ele ia confundir com todo mundo. 24. Lucas 24, versículo 10. E eram Maria Madalena e Joana, olha só, Joana não foi mencionada no outro texto. E Maria, mãe de Tiago,
e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Que coisas? Elas viram ali o anjo, né, no túmulo vazio, elas foram ungir Jesus. Então não era só as duas Marias e Salomé, tinha também Joana e tinha outras mulheres, né, que acompanhavam ali essas que iam ungir Jesus. Já não sabe quantas mulheres foram ali. Oi. Essa Joana diz aqui no capítulo 8, sim, que ela é mulher do procurador de Herodes. Pode ler esse versículo, irmão, é isso mesmo. Capítulo 8, 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Olha só, Jesus era servido por muitas mulheres ricas, entre elas Joana, a mulher do procurador de Herodes. Gente política, alto, né? Convertido. Não é todo político que é ruim, né? Eu nem sei se o marido era bom ou ruim, mas a mulher pelo menos era justa, né? E ela ajudava Jesus financeiramente junto com outras mulheres da alta sociedade que se converteram, né? Então, Jesus não tem preconceito aqui, não tem problema em ser ajudado financeiramente por mulheres. Ele aparece primeiramente para uma mulher. Qual foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitar? A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar, quem foi? Maria Madalena, né? Justamente João vai contar a história, né? Como? Ela o chamou de Rabone, o mestre, né? Então, professor, não teve nenhum discípulo que fosse ungir Jesus. Não, eles estavam confusos, tinham se afastado, estavam reunidos em algum lugar pensando sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Nenhum deles pensou em ungir o corpo, foi somente as mulheres que acompanharam o primeiro José de Arimateia. Não sei se José de Arimateia fez algum tratamento com o corpo de Jesus ou não, isso o texto não diz, né? Nicodemos foi junto com José de Arimateia, né, e colocaram Jesus num sepulcro, mas depois foi um grupo de mulheres que foram ungí-lo. Ninguém estava esperando a ressurreição, nem as mulheres nem os homens, né? Isso é curioso, porque Jesus falou tanto que ele ia ressuscitar, né? Vou ressuscitar, vou ressuscitar, vou ressuscitar. Parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas no final das contas ele ressuscitou. E as primeiras que viram foram Maria Madalena primeiro, e depois as outras mulheres que tinham fugido, corrido do sepulcro para encontrar para os discípulos, aí encontraram Jesus no caminho, né? E Jesus fala com elas. Posso falar uma coisinha? Diga. Eu acho que as mulheres amam mais que os homens. Eu discordo. Não, isso aí, tem mulher que ama mais, tem homem que ama mais, isso aí não dá para separar por gênero, né? Então, pode ser também mais possível, né? Sim, pode ser. Mais emotiva, talvez, mas, enfim. É difícil fazer uma regra com relação a isso, né? Tem tantos homens e tantas mulheres. Se você pegar a história da igreja, história dos mártires, né, você vai ver uma lista de homens e mulheres que te amaram a ponto de dar a sua vida, né? E então temos aí várias mulheres, né? A Salomé é a mãe de Tiago Maior e de João, só para constar aqui, está em Mateus 27:56 diz isso, e mãe dos filhos de Zebedeu, diz em Marcos 15:40, né? Então Tiago e João. Bom, então temos esses aqui. Vamos voltar. Antes de voltar para o texto de Lucas, tem também Maria e Marta, né? A Maria e Marta não apareceram aqui nessas listagens de nomes, né? Mas elas são muito importantes no contato com Jesus, né? Maria e Marta, irmãs de Lázaro. João 11, e aqui onde começa a confusão. A irmã Catarina saiu bem na hora, que eu ia tentar explicar a confusão. João 11, versículo 1 e 2. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Poxa, então por que eu falei que a gente não sabe o nome daquela mulher? Está escrito aqui, é Maria, né? Então, está escrito aqui em João 11, 1 e 2, que foi Maria, irmã de Marta e Lázaro, né?
aqui não diz que era irmã de Lázaro, mas mais para frente a gente sabe aí que ele também era irmão. Então foi Maria que ungiu o Senhor com unguento e enxugou os seus pés com cabelo. Pronto, respondido a pergunta. Lucas não pesquisou direito, não colocou o nome da mulher. Será? Não é isso. Aqui nós temos um caso muito parecido com aquele. Muito parecido com aquele, mas também muito diferente em alguns aspectos. Por quê? Aqui é capítulo 11 de João. João está falando, Maria é aquela que ungiu Jesus e enxugou com os cabelos. Quando que isso aqui está descrito? O próprio João vai contar essa história, mas curiosamente ele vai contar a história no capítulo seguinte. Ele conta a história no capítulo 12, em vez de contar antes, né? Ele conta no 12, olha só, João 12, 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Presta atenção, primeira coisa, 6 dias antes da Páscoa, onde ele foi crucificado. Então, 6 dias antes da crucificação. O texto que nós lemos em Lucas 7 é no começo do ministério de Jesus, ainda vai acontecer muita coisa, tá? Isso aqui é no final da vida dele, é uma segunda ocasião, não é a mesma, parece muito com aquela, mas é outra. Você tem então ele indo 6 dias antes da Páscoa, visitando, então indo, onde que diz aqui, fizeram ali em Betânia, né? Uma ceia. Então, uma outra coisa que diz que foi em Betânia, né? O texto ali foi em Cafarnaum, né? Aqui você está em Betânia. Outra diferença. Fizeram depois uma ceia e Marta o servia. O texto lá não fala nada de uma ceia com Marta servindo, né? Outra história, ali era um fariseu que convidou ele, não fala que Marta estava servindo, é outra história. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, esse aqui, lá não fala nada de Lázaro. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui fala o nome da pessoa. Sim, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Bom, então você tem aí algo que lá não vai falar. A gente não leu toda a história de Lucas, tá? Depois a gente vai voltar e vai ler a história todinha. Mas aqui você tem aí Judas protestando. Mas por que está jogando fora este unguento aí tão caro? Podia vender e dar aos pobres. Na verdade, o que ele queria era que o dinheiro fosse dado a Jesus e ele roubasse o dinheiro, né? Ele queria roubar o dinheiro. Mas, e fala aqui 300, ele fala 300 dinheiro, né? 300 dinheiro, cada dinheiro ou denário é uma diária, o salário de um diarista, né? Eu fiz o cálculo aqui com o salário de diarista médio hoje em dia, né? Quanto que ganha uma diarista? E eram 300 diárias, ia dar mais ou menos uns 50 mil reais. É um bom dinheiro para um perfume, né? Que perfume caro. Quanto que está um Chanel número 5? Não sei. É caro. Isso aqui era um arrátel, né? O arrátel é 450, é mais ou menos meio quilo. É um bom frasco de perfume, né? Então, Chanel número 5, se eu comprar meio litro de Chanel número 5, não sei se dá 50 mil reais, mas... hoje não acha mais. Não acha mais, né? Então, ela estava nem aí. Deu o que mais de precioso ela tinha. E ela, então, derramou ali esse nardo puro aos pés de Jesus, né? Então tem muita semelhança, sim, um perfume caríssimo aí, sendo despejado aos pés de Jesus e ela enxugando os pés com os cabelos. É natural você olhar essa história e pensar, aquela que Lucas contou é a mesma história. Mas 100% dos comentaristas que eu
consultei, inclui John MacArthur, Matthew Henry, Constable, Guzik, um monte de gente. Todo mundo fala, é outra história, muito parecida, mas outra história. Tá? Porque é outra situação, aqui é no fim da vida, lá não é, aqui tem a briga com o Judas, aqui não tem nenhum fariseu ali para Jesus dar a lição de moral, que é outro contexto. Tá? Então, ao que tudo indica, Jesus foi ungido nos pés e enxugado com os cabelos por 2 ocasiões. E não há razão de você pensar que aquela mulher fosse Maria, apesar de que aqui é Maria, lá não diz o nome. Então, pode até pensar, será que foi? Mas o texto não diz. Né? Não sabemos o nome daquela mulher, sabemos que era uma pecadora. Maria, irmã de Marta, em momento algum é chamada de a pecadora. Né? Então, não temos esse contexto assim. Não, ela era irmã de Marta e de Lázaro, mas aquela era uma mulher de má fama, uma mulher pecadora. Né? O que a gente pode entender por uma mulher pecadora? Né? Porque nós lemos, vamos voltar no Lucas 7, né? O Lucas 7, então, o fariseu olha aquela cena e ele pensa, essa mulher aí, Jesus acho que não é profeta não, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher é pecadora. Vamos entender um pouquinho a situação. Então, você tem ali um fariseu convidando Jesus em Lucas 7 para ir na sua casa jantar. Legal, ele vai jantar. Por que ele convidou Jesus? Porque ele quer aprender com Jesus? Porque ele está se convertendo? Não, porque tudo indica não. Ele está mal intencionado, ele está com o coração ali só esperando uma brecha para falar mal de Jesus. E ele encontrou a brecha. Uma mulher entrou e tocou nele e ele deixou-a tocá-lo. Então, ele não é profeta. Descobri, achei aquilo que eu queria. Uma evidência de que Jesus não é profeta, porque ele não sabe quem é essa mulher. Veja que Jesus tinha falado o seguinte a respeito dos fariseus no versículo, Lucas 7, versículo 30, no 30 não é Jesus falando, mas é um comentário a respeito deles. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ele aqui é o João Batista, né? E aí vai continuar dizendo que eles chamavam ele de beberrão e glutão lá no versículo 34. Então essa era a opinião dos fariseus em geral sobre Jesus. E ao que tudo indica, este fariseu aqui, cujo nome é Simão, não era diferente. Ele também parece que tinha a mesma visão sobre Jesus, mas ele o chama, ainda assim ele o chama para comer em sua casa, tá? Então em princípio ele não falou nada, ele não atacou Jesus. Foi até aparentemente educado, mas na verdade não foi educado, ele foi mal educado com Jesus. Por quê? Jesus vai dizer quais são os erros do fariseu com relação à sua conduta mais para frente, logo a seguir no texto, a gente vai ver daqui a pouco. Mas em princípio, então, nós temos neste ponto um jantar. E esses jantares, então, dizem os historiadores bíblicos também, que quando um fariseu chamava alguém para jantar na sua casa, era um evento naquela comunidade. Não era só algo fechado como hoje em dia. Eu vou chamar o pastor para ir na casa, ele vai na casa, a gente fecha a porta e janta. Não. Lá era comum as pessoas em volta se achegarem para ouvir o que está sendo dito, né? Seja na porta, na janela, ou mesmo dentro. Assim, o povo se achegava para captar alguma coisa. Eu quero aprender também, né? Vamos ver como que vai ser essa conversa, né? Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha redes sociais. Esses eram os momentos de você ouvir essas conversas, né? Essas conversas dos sábios, né? Dos rabinos. Porque né? a fama de Jesus percorria todas as cidades. Exatamente. E ele tinha acabado de ressuscitar o morto, né? Havia aquela curiosidade. Exatamente. O que será que vai sair dessa conversa? Por que será que só as mulheres são chamadas de pecadoras e os homens não? Não, os publicanos eram grandíssimos pecadores. Os samaritanos nem se fala, né? Então, você tem aí...
E dentro dessa colocação, por que alguns são chamados de pecadores e outros não, se nós sabemos que somos todos nascidos pecadores, né? Será que os judeus não tinham esse conhecimento da palavra de Deus, que todos os homens são concebidos em pecado? Davi já falou isso, em pecado me concebeu minha mãe. Será que eles não tinham essa teologia? Eles tinham, teologia da queda, de Adão e tudo mais, sim, eles tinham. Eles sabem que o pecado entrou no mundo e que os homens nascem pecadores. Só que quando eles falam assim, essa mulher é pecadora, né, existe aqui uma conotação específica de alguém que vive na prática do pecado. Eles classificavam as pessoas, e algumas pessoas eles tinham esse adjetivo aí, esse é pecador. Como eu falei, publicano é um deles. Gentil é um deles. Gentios são pecadores por natureza, eles não foram libertos do pecado, a gente diria hoje em dia na nossa linguagem cristã, né? As prostitutas eram pecadoras. Não diz que essa mulher era prostituta, mas talvez fosse, porque a gente sabe que prostituta era uma das classes de pessoas que eram chamadas de pecadoras pelos judeus, né? Então, ao longo dos evangelhos isso é bem claro, né? Jesus era seguido por publicanos e prostitutas e pecadores, né? Então, pode ser que esta mulher fosse uma prostituta, não há certeza, mas era uma dessas que eles classificavam como pecadores. Eu ouvi alguém falando, não sei se foi uma carta, falou que pessoas que andavam com camelos eram considerados pecadores, porque o camelo era um animal imundo. Então na tradição eles acabaram classificando pessoa que vem de camelo, que anda em camelo, esse aí é pecador também, né? Enfim, você tem aí uma série de categorias de pessoas que eles classificavam especificamente como pecadores, e eles se afastavam dessas pessoas. Então Jesus, sendo um rabino, os rabinos não se afastam dos pecadores. Rabino não se aproxima de publicano, não se aproxima de prostituta, não se aproxima de vendedor de camelo, não se aproxima de gentil, não se aproxima. Então, de uma mulher como essa, ela já tinha essa fama, possivelmente de prostituta, e o fariseu já pensa: este aqui não é profeta, ele não é profeta. Ela chega, só descrevendo a situação dela em mais detalhes, versículo tal. Oi? No capítulo 19 de Lucas, quando ele encontra com Zaqueu, depois é um outro momento de refeição, né, quando ele vai também participar dessa refeição na casa de Zaqueu, capítulo 19, versículo 7, também houve uma murmuração. E lá ele diz: e vendo todos isto, né, que Jesus estava comendo com Zaqueu, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então tem homem pecador também. Então tem homem pecador. Só esse que O feminismo da irmã Catarina está aflorado. Tá o quê? Está aflorado, o feminismo. Pois é, eu sempre pensei, pô, só as mulheres são pecadoras. Não. Então você tem aí bem claro que eles se afastavam dessas pessoas. Então, houve murmuração lá. Então, esse é um problema. Esse Jesus causa problema na sociedade, né? Ele fica se misturando com gente que não se deve misturar com essas pessoas, né? Na visão das pessoas não era para ser assim. E ele abraçava pecadores, né? Aí fica complicado, porque o pecado pega, né? Se você tocar. Essa era a visão das pessoas, né? Então vai ficar impuro, cerimonialmente impuro, e Jesus não estava preocupado com essa impureza cerimonial, apesar de viver ainda debaixo da lei. Jesus é diferente, e Jesus mostra o caminho para a nova aliança. É diferente, sim. E aí você tem aí, vamos só reler aqui o versículo 37. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, ela ouviu falar que ele iria jantar na casa desse fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro é uma pedra translúcida, muito bonita, usada nesses tipos de vasos e enfeites, né? Com esse unguento, um perfume aí. É um óleo corporal perfumado, vamos dizer assim, né? Esse unguento aqui. 7,37, Lucas 7,37.
Por que ela foi fazer isso? Veio falar que Jesus vai lá, eu vou lá e vou quebrar um perfume no pé. Você faz isso quando vem alguém visitar a sua casa? Eu tiro o sapato aí, eu vou pegar o meu Chanel número 5 e vou jogar. Fica aquele cheiro todo na casa, depois tem que lavar aquele tapete, né? E para que isso, né? Não tem sentido, você não vai fazer isso. A pessoa vai até achar estranho. Por que vai fazer isso, né? E ela foi fazer isso. Já foi de caso pensado, né? Eu vou lá e vou fazer. E ela entra. Talvez havia outras pessoas que entraram também, mas não é para esta pessoa entrar. Não uma mulher pecadora, de maneira alguma. Na casa do mestre, do fariseu, de jeito nenhum. Ela ainda entra sem ser convidada, sem ser desejada, e se achega aos pés de Jesus, e toca Jesus e chora. Que situação embaraçosa. Imagina o anfitrião, numa hora dessas, com vontade de levantar e expulsar essa pessoa. Mas vamos ver o que o mestre vai fazer, né? Vamos ver o que Jesus vai fazer. E ele está olhando Jesus não faz nada. Ele deixa. Essa era bem alta, né? Não era bem alta, era bem baixa. Ele estava deitado assim. Eles deitavam-se junto aonde tinha comida e os pés para longe, né? Da comida. E a mulher chega por trás e vai aos pés de Jesus. Ele apoiar no cotovelo assim. Exatamente isso. Talvez você veja cenas parecidas em algum filme do Oriente Médio, alguma coisa assim. Você pode ver uma situação, uma cena parecida com essa. E eles estavam então aqui, e isso acontece. Bom, Jesus vai explicar o que ela fez a seguir, né? Agora dá para entender porque que ela alcançou os pés. Isso, era mais atrás, né? Não era ali junto à comida, né? Vamos lá ver as explicações que aparecem, né? Então, o versículo 38, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas. É muita lágrima, né? Ela está chorando de tristeza, ela está chorando de arrependimento, ou ela está chorando de alegria? Eu acho que são as três coisas. Pode ser. Vamos ver o que o texto mostra mais para frente. Mas ela está chorando uma cascata, uma enxurrada de lágrimas, a ponto de molhar os seus pés todo e ter que enxugar, né? Enxugar com cabelos. E beijava os seus pés e os ungia com unguento. Então, não tinha muitas ruas pavimentadas ali, né? Pé na poeira, né? Andavam de sandálias, pé está sujo. E ela lava os pés sujos de Jesus com lágrimas, com unguento e beija, né? Ela não tem nenhuma reserva com relação a isso. Versículo 39, então, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, quer dizer, falava consigo, quer dizer, ele pensava, ele não falou, está pensando, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então, como eu falei, né, a pecadora, nós temos essa visão aí de algumas pessoas são pecadoras e outras pessoas são pecadoras. Hoje em dia, antes de continuar o texto, né? Hoje em dia, todos somos pecadores, mas existe pecador e pecador. Assim, o que é que quer dizer essa palavra aqui? Essa palavra quer dizer alguém que vive na prática do pecado, não só que tenha natureza pecaminosa. A ideia é alguém que vive na prática do pecado. A gente vê também no Novo Testamento, nas epístolas, discussões a respeito disso. Eu separei só 2 textos aqui, ou 3. Em Romanos capítulo 5, por exemplo, Romanos 5, você tem ali no versículo 8 e 9, olha só. Todos somos pecadores. Todos nascemos grandíssimos pecadores, réus do inferno. Nenhuma dúvida com relação a isso. Mas existe uma diferença no termo quando ele se refere a pecadores, também na linguagem do Novo Testamento. Olha só. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ele diz assim, sendo nós ainda pecadores?
Nós não somos mais pecadores? Quando não conhecíamos a graça. Então ele está falando quando não conhecíamos. Antes de nascer de novo eu era pecador. Então Deus me amou quando eu ainda era pecador. É sinal que alguma coisa mudou hoje, que eu não sou como aquele. Qual é a diferença? Se eu ainda peco, qual é a diferença? Mas nós temos que desviar do mal. Está no 9, tá? Está no 9, pode ler. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, antes eu era só pecador, essa minha natureza me define. Eu me defino como pecador. O que um pecador faz? Ele peca. E não faz nada mais além de pecar. Até as coisas boas que ele faz são pecado. Por quê? Porque não são feitas para a glória de Deus. O pastor já falou isso aqui em algum estudo. Por isso que Isaías fala que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia para Deus. Então, não é as obras más que são trapos de imundícia. Imagina as más, né? As obras de justiça são trapos de imundícia. Por quê? Porque não são feitas em Cristo, para a glória de Cristo, para a glória do Pai. Elas são feitas na carne. É um pecador fazendo, né? Então isso não vai trazer nenhum benefício para essa pessoa perante Deus. Mas depois, muito mais. Se já me amara quando eu era assim, imagina agora que eu fui justificado. Então agora eu tenho outra natureza. Não é pecador que me define. Eu ainda peco, ainda tenho a natureza pecaminosa. Só que agora eu tenho duas, né? Eu fui justificado. Quem me define é a minha natureza em Cristo. Eu posso dar lugar à carne e pecado, mas eu tenho uma natureza regenerada, que eu não tinha antes. Então existe uma diferença, e eu não devo viver como um pecador. Então existe na linguagem do Novo Testamento, se for ler o livro de Tiago, ele é bravo. Adúlteros e adúlteras, né? Sabe que a amizade do mundo é amizade com Deus? Adúltero é pecador, né? Tiago 4 ele chama nós pecadores, né? Então, aí você pode ficar pensando, será que ele está falando para crente ou para incrédulo, ou um incrédulo infiltrado no meio da igreja? Mas o fato é que tem hora que a gente fica até na dúvida, né? Que a pessoa anda tanto na prática do pecado que você chega a pensar, será que não é um pecador por natureza sem a natureza regenerada, né? Mas não é para ser assim, isso não é normal, né? É comum, mas não é normal, né? É comum, mas não é normal. Alguém da igreja vivendo como um pecador. Então, existe essa diferença também na linguagem do Novo Testamento, mas nunca vamos esquecer que nós éramos pecadores 100% do tempo, e agora que nos convertemos, temos duas naturezas. Somos justificados por Cristo, não devemos viver na prática do pecado. Sim. Pode ajudar a diferenciação de pecado e iniquidade. Né? Pode definir então, pastor. Isso. Pecado é a prática por natureza, né? Nós pecamos por natureza, e da natureza o Senhor nos livra, né, do domínio dessa nossa natureza com a ação do Espírito Santo. Mas quando ele fala, o Espírito fala de iniquidade, ele já fala do pecador como do mas. É aquele que peca, sabe que está pecando, né? Mas mesmo assim ele decide. Ele decide pecar. Ele decide se rebelar contra Deus. Né? Algo que nós sabemos que estamos pecando, a nossa tendência é quero abandonar o pecado. Eu quero lutar contra o pecado. Já o iníquo não. Tem prazer naquilo que está fazendo. O iníquo é aquele que não só pratica, quanto aprova os que praticam, né? Porque eu, quando pratico ou quando cometo um pecado, eu não aprovo quem comete, só que eu cometo ainda assim, né? Isso é uma vergonha, né? Mas tem gente que comete e aprova e incentiva outros a cometerem, né? E é por isso que, vou politizar, né? Eu não voto na esquerda, porque a esquerda não só comete pecado assim como a direita, mas ela fala que você deve cometer pecado e você deve seguir o caminho do pecado, né? Os valores da esquerda são diferentes, né? Agora, ímpios, a maioria deles todos são direita ou esquerda, mas a esquerda tem um viés
militantemente anticristão nos seus valores, né? Bom, você tem então pecadora chorando, beijando e derramando perfume. Voltemos para Lucas. Voltemos para Lucas. Você tem então no versículo 38, e nós lemos, vamos para o 40, quando Jesus responde. E respondendo, Jesus disse-lhe. Respondendo o quê? O fariseu não perguntou nada, ele só pensou, né? Respondendo o pensamento do fariseu. Então, o fariseu está pensando que ele não é profeta, mas ele é profeta assim, está até lendo o seu pensamento, né? Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre. Ele disfarça, né? É mestre, né? Acabou de dizer que é um falso profeta no seu pensamento, mas ele está sendo hipócrita. Ele diz: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? É uma parábola aqui, né? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Então, um homem rico fez 2 empréstimos, um de 500 e um de 50, isso, né? Então, um devia 500 diárias, aquele mesmo denário, o valor do diarista aqui, né? Agora eu não fiz a conta para converter para reais, mas você imagina aí, um devia aí 1 ano e meio de diárias, em um valor de 1 ano e meio de diárias, é o tamanho da dívida de um, e o outro devia 50 diárias, o valor para este credor. Tá, um era muito mais e o outro era menos, só que nenhum nem outro tinha condição de pagar. E o credor falou: está perdoado, não precisa pagar não. O que acontece quando um credor perdoa uma dívida sua? Ele assume o prejuízo, né? Porque ele emprestou dinheiro para você, você não pagou, então ele tomou o prejuízo. Ele falou: eu tomo o prejuízo, pode deixar, fica por minha conta. É isso que Deus faz conosco, né? Dívida é nossa, ele assume o prejuízo. Jesus Cristo assumiu o nosso prejuízo, ele assumiu a culpa e ele pagou na cruz. Então eu não devo mais nada. Agora que é importante: você é um pecadorzinho ou é um pecadorzão? Você devia muito ou devia pouco? Porque Jesus está falando assim, ele faz a pergunta para o fariseu. Tem 2 pessoas devendo, aí ele perdoa os 2. Quem vai amar mais? O que teve pouco perdoado ou o que teve muito perdoado? E aí o fariseu, não sei se com medo de que tinha uma pegadinha aí na pergunta, né? Ele fala, porque a resposta é óbvia, né? É claro que quem foi muito perdoado vai amar mais, mas ele vai assim com um jeito, ó, eu tenho para mim, que é, ele está com medo de passar vergonha na frente de todo mundo, né? De fazer uma resposta errada, né? Eu tenho para mim que é aquele que foi mais perdoado vai amar mais. Aí Jesus fala: respondesse bem, não tinha pegadinha não, é isso aí mesmo, certa resposta. E o que Jesus está querendo ensinar com isso, né? Para nós, pensa aí, você é aquele pequeno pecador ou o grande pecador que foi perdoado? Porque o tamanho do teu amor a Deus vai ser proporcional ao tamanho da dívida que foi perdoada. Se você acha que devia pouco, você vai amar pouco. Se você acha que você devia muito, ou se você sabe, melhor dizendo, que você devia muito, você vai amar muito. E é por isso que a pessoa, quando é resgatada do lamaçal, estava à beira da morte por causa dos seus próprios pecados, e ele sai de lá e recebe perdão, ele se empolga com aquilo, ele tem uma paixão por Cristo muitas vezes, né? Ele quer fazer alguma coisa para compensar os anos perdidos, ele chora na presença de Deus, ele ora mais, ele lê a Bíblia de noite, ele tem aquele fogo, né? Porque ele foi resgatado, ele sabe para onde ele estava indo, ele merecia muito. Já aquele que cresceu no lar evangélico, às vezes,
ele é um pouco mais devagar com suas afeições espirituais para com Cristo. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não fala de Cristo. Ele não tem uma consciência. O tamanho do pecado é o mesmo, sabia? O tamanho do pecado ambos iam para o inferno, mas um não percebeu que ele é tão ruim quanto o outro. Então ele não tem afeições por Jesus tão fortes quanto o outro. O que muda isso? O que muda isso é o estudo da palavra de Deus. Porque você vai começar a meditar na palavra de Deus, você vai começar a ver o tamanho do teu pecado. Mas eu não senti isso, porque eu não fui para o mundão, eu não sofri tanto as consequências do pecado. Talvez não sofreu mesmo, mas vai ler aqui para ver para onde você estava indo, por que você estava indo, o que Jesus fez, o que Jesus aguentou por tua causa, e aí você começa a amar mais. Por quê? Porque você está começando a perceber o que a Bíblia diz, você está crendo. Mas se você fica longe da Bíblia, você não percebe. Então, na Bíblia você vai perceber o tamanho do pecado, e seu amor vai aumentar. Estudo da doutrina do pecado é fundamental por causa disso. Essa é uma das razões pela qual se fez tanta festa no retorno do filho pródigo. Sim, exatamente. Porque ele estava morto e reviveu, né? E o pai, o que ele faz? Ele cobre ele de beijos, né? Oi. Só voltando à cena, imaginando aqui, a forma como o irmão está descrevendo a cena. Então o fariseu pensou, né, que está dizendo, ele falava consigo, depois em seguida o Senhor Jesus dá a resposta. Só que ele diz Simão. Sim. Na sua entendimento, Simão é o nome do fariseu, é isso que eu entendo. Fariseu. O nome do fariseu. Então, porque na minha cabeça, é assim, o fariseu pensou. Só que aí ele não fala com o fariseu diretamente. Ele fala com Simão Pedro? Simão Pedro. Ele chama com Simão Pedro, ele tem esse diálogo com Simão Pedro para que o fariseu ouça. Mas eu creio que não, por causa da resposta do 44, porque ele fala, olha, eu entrei, você não me ungiu, você não lavou meus pés, só pode ser o fariseu, né? O anfitrião, né? Por causa do restante da história, né? No versículo 44, e voltando-se para a mulher, então ele falou, julgaste bem, Simão. Aí voltando-se para a mulher, disse a Simão, o Deus do Simão, né? Vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas. Então estava sujo o pé de Jesus ainda, porque todo mundo lavava os pés de um convidado quando entrava. Não chama um servo para lavar os pés, mas o fariseu não quis lavar os pés de Jesus. Isso é uma falta gravíssima naquela cultura. Porque também a casa de Pedro era a base de Jesus. Uma das bases de Jesus, sim. Então Jesus talvez nesse caso já seria esse convidado, geralmente casa. Mas o fariseu convidou ele para a sua casa, né? Então teria que ser. Não era Pedro, não. O fariseu estava achando que ele não era. O fariseu achou que ele não era. Ele está dirigindo a palavra ao fariseu aqui, né, nessa descrição. Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. É só um detalhe. Sim. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Já pulou o 45, né? Não me deste ósculo, o beijo, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. É sujo. Ela já lavou com lágrimas, né? Ela está beijando. Era costume também. No Brasil, os homens beijam as mulheres como cumprimento. Lá, os homens beijam os homens também como cumprimento. Isso aqui é cultural, não tem nenhuma malícia nisso, mas era comum você cumprimentar com um beijo, assim como Judas beija Jesus na hora de entregá-lo aos soldados, né? E mesmo agora, quando a gente tem alguma reunião de países, eles também... Algumas culturas sim, eles beijam. Os cursos beijam. Aqui no Brasil, família é pai e filho. Mais pai e filho mesmo, né? Não tem esse costume. A não ser que você seja da congregação cristã, ali eles têm o costume de beijar.
Por isso então te digo que vamos então pegar com cuidado aqui, 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É isso que eu tinha comentado, né? Se você acha que você não devia muito para Jesus, você não ama muito não. Tem que estudar mais a Bíblia, para você conhecer o tamanho da tua dívida. Ele perdoou ela. Ele perdoou ela. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Ele é o Filho de Deus, e é Deus encarnado, né? E disse, a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só, aqui tem um versículo que eu sempre tive dificuldade com esse versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A pergunta é, ela estava chorando por quê? De alegria ou de arrependimento? E por que Jesus fala, seus pecados são perdoados porque muito amou? Parece, na primeira leitura, parece que o pecado foi perdoado porque ela amou. Isso parece. Não, seus pecados foram perdoados. Por quê? Porque você me amou. Por que você me amou? É porque você derramou unguento no meu pé. Então, já que você me amou, então eu te perdoo. Parece isso a leitura. E a mulher cananeia? Mas não é. Como é que é? Mulher cananeia. A mulher cananeia, qual que é o pode dizer dela? Como que foi? O que o senhor pode dizer sobre a mulher cananeia? Aquela do fluxo de sangue? Não, aquela mulher que saiu correndo atrás de Jesus quando ele estava andando com os apóstolos. Ah, para libertar a filha dela. Dos cachorrinhos, né? Isso é uma outra história, a gente pode entrar mais detalhes ali. Mas ele atende a sua fé, né? Ela teve fé em Jesus e foi buscar a salvação para a filha dela em Jesus. E ele, apesar dela ser cananeia, impura aos olhos dos judeus, ele a atende, né? Por causa da fé. Tem muita coisa naquele texto que eu não tenho como falar agora, né, irmão? Mas outro dia a gente trabalha ele também. Mas vamos aqui, esta mulher então, ela foi perdoada porque ela amou ou ela amou porque foi perdoada? Essa é a pergunta. Primeiro ela amou. Hã? Primeiro ela amou. Parece que primeiro ela amou porque ela derramou. Sequência aqui. Mas na parábola diz que quem foi perdoado é que ama. Não quem ama que foi perdoado. Parece a contrário. Parece o contrário, né? Então, também aí eu fui pedir ajuda aos universitários. Todos os comentaristas que eu consultei foram unânimes em dizer: ela amou porque foi perdoada. Ela primeiro foi perdoada, depois amou. Apesar de que isso talvez não fique tão claro na primeira leitura, é isso que faz sentido com a parábola que Jesus contou. Porque Jesus falou: quem foi muito perdoado a dívida, aí ele amou. Então ela tinha uma dívida enorme, era pecadora, e ela foi perdoada, e por causa disso ela amou. Como é que eu sei que ela amou? Porque ela foi ungir os pés de Jesus. Isso é uma manifestação de amor. E quando ele fala os teus pecados que são perdoados, isso aqui no grego dizem que é aquele passado definido lá, se foram perdoados, né? Então pode ter sido anteriormente, agora é uma manifestação da adoração já. Ao que tudo indica, já vou passar a palavra, ao que tudo indica, esta manifestação do unguento, das lágrimas e do cabelo são uma manifestação de adoração por alguém que era pecadora, mas que creu, talvez naquela palavra que Jesus falou: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, que ele tinha falado anteriormente, no mesmo capítulo. Se você ler, desculpa, o mesmo capítulo não, na mesma história, se você ler lá em Mateus. Então, talvez ela ficou, já vou passar, primeiro lá, depois aqui. Primeiro ela ficou sabendo que esse homem perdoa pecados, e ela foi lá correndo com o unguento, porque ela creu. Veja que no finalzinho, ele não diz: vai, o teu amor te salvou. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Então quando ela faz aquilo, é porque ela tem fé que esse homem perdoa pecados, e ela já está transbordando e adorando
porque esse é o Messias. Ela já creu que ele é o Messias, já creu que ele perdoa pecados, e ela está fazendo aquilo como adoração. Ela não está fazendo aquilo para merecer um perdão, ela não está fazendo aquilo para merecer o favor de Deus. Ela já recebeu, está transbordando este favor. Primeiro, a irmã Érica lá no fundo. Aqui tem uma possibilidade daquele porquê ser isso? Daqui, desculpa, não ouvi. Alguma possibilidade daquele porquê muito comum, no versículo 49. Esse porquê. Por isso. Se você ler como por isso, ele faz um sentido bem diferente. Eu vou ler do jeito que a irmã está sugerindo. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, por isso que muito amou. Essa é a leitura de algumas traduções da palavra de Deus. Não, a maioria não, mas é uma leitura que tem tradução dessa forma, tá? E pode ser que seja um sentido possível do texto, essa leitura. A irmã? Eu continuo na minha cabeça pensando que a Maria que derramou é uma pessoa só que está sendo contada, visto a pessoa de forma diferente. Um contou, analisando ela de um ponto de vista e outro do ponto de vista. E aí diz também que Lázaro também estava nesse jantar. E muitas pessoas... Mas aqui não, neste texto não fala. Não, mas eu estou falando do outro texto. Então diz que muitas pessoas foram lá por curiosidade também para ver o Lázaro ressuscitar. Então eu penso que é a mesma Maria e ela amou primeiro pela gratidão pelo que Deus tinha feito, ressuscitar o irmão dela, ela creu. Eu penso isso, que não são duas, são maneiras diferentes. Como eu vou falar de uma pessoa, eu posso ter uma visão, falar alguma coisa, do outro... Não, isso pode ser, eu discordo que seja isso por causa de inúmeras diferenças, né? Aqui não menciona que é Maria, aqui não menciona Lázaro, aqui não menciona Marta, aqui não é logo antes da ressurreição vai acontecer. Essa não é a última semana da vida de Cristo, essa que é uma pecadora, aqui não tem a bronca em Judas, tem muitas diferenças, mas eu respeito, irmã, tem gente que acha que é o mesmo evento, tá? Isso não vai fazer tanta diferença na aplicação da mensagem, mas eu creio que são eventos diferentes, mas tudo bem, a irmã entende que é o mesmo, e é uma manifestação de alegria e adoração por um perdão que ela recebeu. Só para finalizar, quem saiu como o grande pecador dessa história? Fariseu. O pecado dele da justiça própria é um pecado terrível. Aquela pessoa que acha que não é um grande pecador. Ela acha que ela não precisa de um grande perdão. Essa pessoa não consegue ser perdoada porque ela não acha que ela precisa. Ela não aceita que é pecador. Não aceita. Não aceita. O pior pecador é aquele que não aceita. Que não aceita. Esse não é como salvar uma pessoa que não aceita, que é esse. Talvez eu possa colocar como o pior pecado é a incredulidade e a justiça própria, vamos dizer assim, porque esses são pecados que impedem a salvação. Porque a pessoa não vai pedir socorro, ela não vai pedir a salvação. Oi. Um caso de orgulho, né? Sim. Mas assim, voltando ao assunto da diferença, poderia o segundo evento da mulher que lava os pés de Jesus com os cabelos, ela ter feito isso porque ela já tinha visto essa cena anteriormente, e aí lembrando disso, ela toma de querer fazer a mesma coisa porque ela sentiu-se. Aí já entramos no campo da especulação, que pode ser, pode não ser, né? Não tenho como responder. Assim, mas que faria sentido, faria, né? Tem lógica, né? Ou ela ouviu falar, mas não sei, não temos como afirmar isso daí, né? Ok, irmãos? Então, aqui, e ficamos por aqui, vamos terminar com uma oração, né? A respeito dessa história maravilhosa da graça de Deus, que perdoa qualquer pecador, né? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, manifestação da misericórdia e do amor de Jesus, que de fato torna o nosso fardo leve, porque o Senhor nos perdoa, esse amor para com os pecadores, inexplicável, esse amor que nos alcançou também, ó Deus, que nenhum de nós perca essa noção de quão grandes pecadores nós somos em nossa própria natureza,
diante do Senhor, mas que isso nos estimule também a refletir sobre o Teu amor sobre nós. Que possamos mostrar esse amor também a outras pessoas, Deus. Abençoa o restante do culto, desse dia, a celebração da noite também, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.